Olá, prezados alunos, estamos de volta. Este é o vídeo 3 da nossa aula 11 de escatologia. Continuando a falar sobre as pessoas, os teólogos que pensaram um pouco diferente no século XX a respeito da parousia ligada ao final do mundo. Então, agora vamos ver o pensamento de Johann Baptist Metz. Johann Baptist Metz, ele nasceu em 1928. Afirmou que a esperança crítico-criadora que rege tudo refere-se essencialmente ao mundo enquanto sociedade e às forças transformadoras do mundo dentro da própria sociedade. Assim, o cristão, para Metz, o cristão é colaborador no prometido reino da paz universal e da justiça. Portanto, para Metz, Johann Metz, é fundamental a presença do cristão que é transformadora na sociedade. No prometido reino da paz e da justiça. Nesta linha, a escatologia não pode deixar, segundo ele, de discutir de modo interessado e crítico os grandes temas referentes a utopias políticas, sociais e técnicas. Tudo isso para que haja o quê? Uma humanização universal do mundo. Porque ele entendia que o cristão ele está relacionado com o mundo, com as atividades, com o desenvolvimento genuíno da paz, da ordem política, da coisa pública, da sociedade de uma forma geral, das técnicas que são desenvolvidas para aperfeiçoamento humano. O pensamento de Metz se configurou em sentido crítico aquilo que a apocalíptica incrementou, proporcionando uma expectativa iminente do fim do mundo, levando a sociedade a se esquecer da história. Para ele, a apocalíptica teve esse viés, esse pensamento de fazer com que o cristão se esquecesse da história, da sociedade, do mundo onde ele habita. Para Metz, dá-se o contrário. Então, a apocalíptica e o pensamento humano universal de Metz, então, se chocam de verdade. Metz, ele nasceu em 5 de agosto, em Münster, foi um teólogo católico alemão, professor de teologia fundamental, professor emérito na Universidade de Münster, na Alemanha. Ele foi aluno de Karl Rahner, desfiliou-se da teologia transcendental de Rahner, em troca de uma teologia fundamentada na prática. Daqui a pouco vamos ver sobre Karl Rahner um pouquinho. Ele se desvinculou do pensamento transcendental de Karl Rahner e ele passou a se fundamentar numa teologia mais prática. Metz está no centro de uma escola chamada teologia política, que influenciou fortemente a chamada teologia da libertação. Ele é um dos teólogos alemães mais influentes
no pós-concílio Vaticano II. Seus pensamentos giram ao redor de atenção fundamental ao sofrimento dos outros. As chaves de sua teologia é memória, solidariedade e narrativa. Então, são 3 pontos fundamentais da sua teologia. É a memória, é a anamnesis. Não é uma simples recordação, mas a memória de um passado de trabalho, muitas vezes até de sofrimento, de solidariedade, ser solidário com os outros, e também de narrar, de se importar com a própria vida, com o mundo, com a história. Então, é muito interessante, se alguém quiser desenvolver uma tese sobre Metz, está aí o pensamento, as chaves de sua teologia, lembrando a memória, solidariedade e narrativa. Outro pensador, e aqui ligado mais à nossa realidade latino-americana, outros 2 pensadores, Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff. Gustavo Gutierrez nasceu em 1928 e Leonardo Boff em 1938. Os 2 acentuam que a consumação permanece, não obstante, um presente. A preocupação destes expoentes é no sentido da libertação do ser humano e o crescimento do reino de Deus. Um se torna a condição do outro. Sem acontecimentos históricos libertadores, não há crescimento do reino. Segundo eles, o processo de libertação tem de vencer as próprias raízes da opressão econômica, da opressão política, da opressão social. Isso quer dizer que tem que haver uma preocupação com a história, e que a nova Jerusalém será estabelecida na terra, se todos os homens e mulheres, imbuídos de fé e de paixão pelo Evangelho, unidos a todos os sedentos e famintos de justiça, lhe tiverem criado as disposições humanas e condições materiais. Outro é um latino-americano, outro expoente é Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez Merino nasceu em Lima, no Peru, no dia 8 de junho de 1928. É um teólogo peruano e sacerdote dominicano, considerado por muitos como o fundador da teologia da libertação. Sofreu de osteomielite na infância e adolescência, permaneceu em cadeira de rodas dos 12 aos 18 anos. Ao recuperar a mobilidade, estudou medicina e letras na Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima. Foi militante da Ação Católica, o que motivou a aprofundar os estudos teológicos. Decidido pelo sacerdócio, entrou para o seminário em Santiago do Chile, estudou filosofia e psicologia na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Seus estudos de teologia foram efetuados na Universidade Católica de Lyon, na França, na Universidade Gregoriana de Roma e no Instituto Católico de Paris, chegando, portanto, ao grau de doutor. Quanto a Leonardo Boff, é um pseudônimo de Genésio Darcy Boff, nasceu em Concórdia no dia 14 de dezembro de 1938. É um teólogo, escritor, filósofo e professor universitário brasileiro.
simpatizante do socialismo, Boff é expoente da teologia da libertação no Brasil e conhecido internacionalmente por sua defesa dos direitos dos pobres e excluídos. Foi membro da Ordem dos Frades Menores franciscanos e atualmente é professor emérito de Ética, Filosofia, Religião e Ecologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seu trabalho atual está relacionado principalmente às questões ambientais. Ainda tem aqui o Clodovis Boff, irmão de Leonardo Boff. Os dois traduzem a esperança escatológica pela esperança histórica de tal maneira que resulta uma perspectiva de utopias cada vez mais pretensiosas. E como segue? A pequena utopia de todos comerem pelo menos uma vez ao dia. A grande utopia de uma sociedade sem exploração e organizada na participação de todos e, finalmente, a utopia absoluta da comunhão com Deus. A utopia da comunhão com Deus numa criação inteiramente redimida. Clodovis Boff, irmão do Leonardo Boff, nasceu em Concórdia, Santa Catarina, Brasil, em 1944. É um teólogo, filósofo, escritor, professor brasileiro. É um teólogo católico de Ordem dos Servos de Maria. Inicialmente adepto da teologia da libertação e agora plenamente de acordo com os bispos latino-americanos reunidos em Aparecida em 2007. Ele mora em Curitiba e é professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ao contrário de seu irmão Leonardo Boff, não foi processado pela Congregação para a Doutrina da Fé, embora na década de 80 tenha perdido a cátedra na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, além do impedimento de lecionar na Faculdade Teológica de sua ordem lá em Roma. Karl Rahner. Karl Rahner morreu em 1984. Contribuiu com reflexões de grande utilidade para o pensar teológico, para o pensar escatológico, com apontamentos determinantes, no sentido de procurarmos entender a tensão entre o presente histórico e a realidade do fim, como telos, finalidades. O pensamento de Rahner é dialético sobre a inter-relação e a diferença entre crescimento terreno e crescimento do reino de Deus. Karl Rahner levantou as seguintes questões que veremos no próximo vídeo. Até lá, então.